Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo e parabéns, viu, CBF? Parabéns, vocês desconstruíram a seleção brasileira. Vocês conseguiram desconstruir a seleção brasileira. E agora eu fico perguntando aonde que tá a imprensa dinizista, porque assim, com todo o respeito do mundo, o Fernando Diniz ele é colocado como um super grande técnico, só que dentro ao longo da carreira dele, ele não teve grandes conquistas. A realidade é essa. Ah, mas ele sabe criar um bom toque de bola, ele tem um jogo fluido. Sim, mas não sabe criar sistema defensivo. Sabe, mano. Ele não sabe criar sistema defensivo. A realidade é essa. E essa seleção brasileira, ela é uma seleção brasileira midiática. Você sempre olha lá e sempre os mesmos caras, sempre as mesmas pessoas. Olha, meus amigos, que saudade da época que eu era criança. E eu olhava aquela seleção brasileira. Seleção brasileira de Ronaldo, seleção brasileira de Rivaldo, seleção brasileira do Bruxo, do Ronaldinho Gaúcho, seleção brasileira do Cafu. Cara, que seleção brasileira, Lúcio na zaga. Puta que pariu, mano. Aquilo sim era uma seleção brasileira. Não isso que temos hoje. Isso que temos hoje é um projeto sub de seleção brasileira. De verdade. E eu assistindo esse jogo da seleção, eu senti muita saudade até do Tite na seleção. Porque na verdade, fazia 22 anos que a seleção brasileira não perdia por Uruguai. Mais de 40 anos que a seleção brasileira não perdia por mais de um gol de diferença. E ontem tomamos até olé lá em Montevidéu. Tomamos até olé. Uma seleção brasileira egocêntrica, sem presença, sem vontade. E olha, graças a Deus, cara, que eu vivi pra ver as últimas safras de uma boa seleção brasileira. Uma seleção brasileira que sabia o que era meritocracia, que estavam ali por meritocracia. Por mais que eram jogadores renomados, por mais que foram jogadores, né, que criaram fortunas, ficaram milionários, esses caras, eles colocavam, eles entregavam em campo. Não era essa vergonha, esse projeto de time que a gente assistiu. Cara, se você pegar qualquer time brasileiro aí, e fazer São Paulo versus Seleção Brasileira, Flamengo versus Seleção Brasileira, Palmeiras versus Seleção Brasileira, mano, os caras ganham. Os caras ganham daquilo. Uma seleção totalmente desajustada. Um meio-campo que parece que não existia. Aí o Diniz vai lá e mexe nas laterais. Puta que pariu. O meio-campo não estava existindo, não estava contendo nada. Não estava criando nada. O Brasil teve 3 chutes a gol no jogo inteiro, pelo amor de Deus. Não tem como aceitar isso. Só que isso, cara, é culpa de uma seleção midiática, com patrocínios, com empresários. Não é mais meritocracia. Sempre a mesma coisa. Mano, o Gabriel Jesus... Cara, eu gosto muito do Gabriel Jesus, ídolo do Palmeiras. Ídolo máximo do Palmeiras, respeito máximo pelo Gabriel Jesus. Só que a verdade é que ele não serve pra seleção brasileira. Richarlison, mano, o que ele tá fazendo lá? Os caras já não entregaram nada na Copa do Mundo e estão sendo reescalados. Casimiro joga muita bola na Europa, mas sem vontade nenhuma na seleção brasileira. Sem vontade nenhuma. Me desculpe, mas não tem vontade. Não existe vontade. A seleção brasileira acabou. Acabou. E eu falei ontem, nós temos aqui as brincadeiras que a gente faz lá da 1xBet, inclusive, mano, já vou até aproveitar pra inserir aqui o merchanzinho. 1xBet, mano, é uma das maiores casas, vocês viram lá durante o jogo a propaganda da 1xBet, então uma das mais confiáveis aí, parceiraça nossa aqui do canal. E, mano, a gente sempre tem essa brincadeira de fazer a nossa fezinha. Eu coloquei no empate, só que eu não imaginei que a seleção brasileira ia estar tão ruim, na verdade eu deveria ter imaginado, porque quem empata com a Venezuela, realmente não tem como vencer do Uruguai. O Uruguai tem bons jogadores. Não tem como, eu deveria ter colocado na vitória do Uruguai. Eu ainda falei em vídeo, mano. E você pode fazer a sua fezinha lá também. Porque uma coisa boa, só teve uma coisa boa dessa exibição do Brasil. É que acabou a data FIFA. Isso que foi bom. E agora volta o Campeonato Brasileiro. E no Campeonato Brasileiro, a gente tem uns joguinhos aí, você pode fazer a sua fezinha. Um joguinho bom pra fazer. Amanhã nós teremos Grêmio e Atlético Paranaense, tá pagando 2 para a vitória do Grêmio, que é o mandante, tá pagando 3,42 para o empate e tá pagando 3,72 para a vitória do Atlético Paranaense. Estou colocando aí fixado nos comentários o nosso cupom OPINA e você vai estar ajudando demais a iniciativa do canal.
Então, mano, é esse desabafo que eu faço pra vocês aí em relação à seleção brasileira. A seleção brasileira acabou. Agora vamos falar sobre as outras pautas do vídeo, porque muitos assuntos aqui pra trocar essa ideia hoje. Bem, vocês viram ontem que o De La Cruz fez gol, inclusive. Fez gol na sobra de bola. Mano, quem que tava marcando o De La Cruz ali? Mano, o De La Cruz é louco, filho. O De La Cruz, mano, praticamente tava tomando um café ali na frente da pequena área. E ninguém viu o cara entrar ali. Pelo amor de Deus. Aí depois me falam que o Diniz sabe montar. Eu falei aqui que o Diniz não sabia montar sistema defensivo. Mano, os caras aí, ó, desceram o sarrafo em mim. Desceram a lenha em mim porque eu falei isso. Mas é a realidade, irmão. É o seguinte, ó, vou falar uma coisa pra vocês. O Fluminense, se não ficar esperto, perde o título dessa Libertadores pro Boca Juniors. Porque o Boca Juniors vai segurar, vai catimbar, vai provocar. Olha lá, tem jogadores pra ganhar. Tem. Só que, mano, se bobear, perde. Na moral mesmo. As últimas exibições do Fluminense não foram boas. Não foram boas. O Inter só não foi pra final por incompetência dele mesmo, que deixou o Fluminense crescer no jogo. A realidade é essa. Mas tá, vamos dar uma sequência nas pautas aqui. Enfim, as informações que chegam aqui é que tanto Palmeiras e Flamengo vão atrás do De La Cruz. Ah, vá, Neto. Tanto Palmeiras e Flamengo vão atrás do De La Cruz, é de se esperar. Na verdade, recentemente o De La Cruz teve uma proposta de um time do Catar. Essa proposta foi fixada em 16 milhões de dólares e tanto River e jogador não aceitaram. Então assim, não adianta chegar com 12 milhões, Leila. Não adianta. O Palmeiras teve uma sinalização de 12 milhões, mas não vai rolar. Os caras, eles estão querendo 18 milhões. 18 milhões. Que é aproximadamente ali 91 milhões de reais. É grana. É muita grana. E o Flamengo vai atrás. Inclusive, o Marcos Braz, ele semanalmente tem mantido contato com o jogador e empresário. A notícia que tem é que ele tem mantido contatos para ele poder manter aquela chama acesa ali da última negociação que acabou não dando certo, porque o River Plate preferiu segurar o jogador. Por falar em questão de grana e por falar em questão de dinheiro, eu quero colocar um videozinho, um trechinho para vocês rapidinho. Olha esse trecho aqui que a gente vai conversar sobre isso. Vou colocar aí para vocês, presta atenção. Todo dia há alguma matéria, alguma foto, alguma reportagem com o Palmeiras estampando nossos patrocínios. Os seus negócios melhoraram? Claro que sim. A visibilidade da Crefisa, ela é imensa hoje. A visibilidade da Faculdade das Américas, que quando nós começamos a patrocinar, era uma faculdade que o Brasil não conhecia, que hoje eu tenho ensino à distância em todo o Brasil, entende? Então isso foi muito importante para o crescimento da Faculdade das Américas. Vocês viram aí? Não preciso dizer mais nada. O pessoal nas redes sociais resgatou esse vídeo e fica aí a confissão de que a camisa do Palmeiras vale muito. Ó, a camisa do Palmeiras vale muito. Vale demais mesmo. E por falar em camisa, nós temos potencial de ter muito mais patrocínio e muito mais dinheiro. Tanto que o Flamengo fechou aí algumas renovações de patrocínio e chega aos maiores valores aí de 2023. A camisa do Flamengo nessa temporada valeu 170 milhões de reais. E detalhe, pode ultrapassar esses valores para a próxima temporada. Tem aí alguns contratos, algumas tomadas de decisões, votações que irão acontecer dentro dos conselhos e pode mudar. Isso pode ser ampliado. Estamos falando de 170 milhões. Depois vem o Corinthians, mas também o Corinthians tem 9 patrocinadores. O Corinthians tem patrocinador até na meia. Se você tirar o short dos caras, vai ter patrocinador na cueca também. 123 milhões. E o Palmeiras fica com 113 milhões. Que é tanto Crefisa mais a fornecedora esportiva. Então, Leila, vamos melhorar isso daí, né? Vamos atualizar esse patrocínio, vamos melhorar pra gente poder se estruturar melhor. Até porque você entrou numa vibe de loucuras financeiras. Interessante que até uma semana atrás, o objetivo e a meta era não fazer loucura. Era não sair por aí contratando jogadores mais velhos, por salários astronômicos. E ontem o Palmeiras oferece 4 anos de contrato, são quase 100 milhões de reais envolvidos. Vimos a informação ontem na internet
que o Rodolfo Landim respondeu essa negociação do Bruno Henrique, dizendo que não vai perder jogador pro Palmeiras. E aí eu vi um comentário muito interessante de um cara na rede social. Eu tava vendo os comentários lá do Instagram do Vene Casagrande, e mano, teve um comentário que eu acho que o cara ele foi perfeito na análise dele. Ele pegou e falou assim: nossa, tanto Leila Pereira e Rodolfo Landim estão numa briga de egos entre si. Cada um quer provar pro outro quem pode mais. E isso pode acabar prejudicando o nosso planejamento financeiro e esportivo para as próximas temporadas. Porque renovar e aumentar salários de jogadores apenas por uma questão ali de ego, para mostrar para o outro quem pode mais, pode realmente deixar o clube em uma situação muito complicada. E eu concordo com ele, mano. Eu acho que tanto a Leila quanto o Landim existe uma briga de ego aí. Porque até então o Flamengo, o Landim mostrava-se ali flexível, mas até um certo ponto. E agora o cara vai também pro all-in. A Leila foi pro all-in, fugindo de tudo aquilo que ela prega, de responsabilidade financeira e tudo mais. Coloca um contrato de 4 anos para um cara de 33 anos, com um salário fixado em 2 milhões de reais. Mano, é grana. É grana. Ah, Neto, vale. Do ponto de vista torcedor, técnico, vale. Agora, ponto de vista dirigente, longo prazo e departamento médico, é algo a ser discutido. É algo a ser discutido. Outra informação aqui que apareceu na ESPN também foi que o Bruno Henrique aceita até um salário mais baixo no Flamengo. O Bruno Henrique aceita um salário mais baixo no Flamengo. O Zinho falou lá na ESPN isso. Porém, dos 3 anos de contrato ele não abre mão. Ele quer garantir o dele, né? Ele quer garantir o dele. Então ele não abre mão dos 3 anos de contrato, mas está disposto a receber um salário menor para ficar no Flamengo. E a gente vai ver como isso daí vai se desenrolar. Beleza? Coloca nas opiniões aí, galera. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.